uma polêmica nesse programa, Jomes, Rodrigo Bueno. Eu tava assistindo. Porque no começo do programa, o Ricardo Lai falou que era 80% de probabilidade do Cruzeiro ganhar e 20% do Corinthians, no jogo de ontem, não no título. Mano, mas foi um quebra-pau nesse programa. O Mano e o Pipinho, e todo mundo falando que o Ricardo Lai estava desrespeitando. Não estava desrespeitando ninguém, era uma opinião do Ricardo Lai. E aí nós vimos o jogo. Não foi 80-20, foi mais. O goleiro do Corinthians. O goleiro do Corinthians. O goleiro do Corinthians. O goleiro do minha última Cruzeiro frase. não pegou na bola. Minha última frase. Por estratégia do Corinthians. Discutíamos ontem se o Corinthians ia entrar no Mineirão como entrou contra o Flamengo no Maracanã. Igual. Não, igual não. Como? Não jogou? Então, peraí. Não, É uma leitura pior diferente. do que não jogar é se recusar a atacar. Peraí. É diferente. Recusou a atacar. Gente, analisem o que foi o jogo do Maracanã e analisem o que foi o jogo do Mineirão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos chutes a gol contra o Flamengo no Maracanã o Corinthians deu? O Corinthians ele deu uns 2 contra o Flamengo, 2 ou 3. No gol, certo? Não, no gol nenhum. Três finalizações. Três finalizações. Somando o jogo do Flamengo e o jogo de ontem, são 2 partidas seguidas fora de casa, pela Copa do Brasil, que o Corinthians não acertou o alvo nenhuma vez. Não acertou contra o Flamengo e não acertou ontem contra o Cruzeiro também. Então eu faço uma leitura diferente, Sormani, com relação aos 2 jogos. Por mais que o Corinthians ele não tenha feito lances aí que poderiam dar a vitória para o Corinthians, isso eu concordo com vocês, o Corinthians ele não atacou o Cruzeiro, mas o jogo foi totalmente diferente. Vide que contra o Flamengo, o Corinthians ele pegava a bola e chutava para o Flamengo e falava, me ataque. Ontem, o Corinthians ele preservou uma posse de bola, tanto que o Corinthians termina o jogo com uma posse de bola maior do que a do Cruzeiro. Então, são 2 jogos, Pascoal, distintos. Que o Corinthians ele não fez por merecer nos 2 jogos? Evidente que sim, mas ontem, o Corinthians, mesmo tendo, em determinados momentos, aí, corrido um risco desnecessário, porque a zaga do Corinthians estava um caos, ninguém acertava o risco desnecessário foi só no segundo tempo que saiu um pouquinho para jogar. O Corinthians ele quis tocar a bola no campo defensivo. O Corinthians cozinhou. Juro que eu assisti um outro jogo. Cruzeiro meteu números. Não, eu também. Cruzeiro meteu bola na trave. O Cássio fez uma defesa incrível. 2 incríveis. Saiu o gol. O Corinthians não deu chute a gol. Deu uma cabeçada, passou milímetros a trave no segundo tempo. O Corinthians ontem, o resultado acabou sendo bom para os dois, porque o Cruzeiro tem a vantagem e o Corinthians que perdeu só de 1, que era para ter tomado de 3. Eu não sei, então, que jogo... Mas é que tá, se o Corinthians deixar a bola com o Cruzeiro, se fosse 80-20 de posse de bola, o Cruzeiro teria feito o terceiro ou quarto gol. São times diferentes. Você concordou com o Mano? Não. Discordo. Você tá falando que o Corinthians teve mais posse de bola? São times diferentes. O Flamengo é barata voa. O Flamengo ficou atacando, o Corinthians rifava a bola, porque sabia que o Flamengo não sabia direito o que fazer com a bola. O Cruzeiro sabe o que fazer com a bola. O Cruzeiro não foi pro ataque que nem um louco, não foi massacrar o Corinthians. Por isso o Corinthians ele foi inteligente em não sair. A posse de bola do Corinthians maior se deve mais ao Cruzeiro do que ao Corinthians. Claro. Ao segundo tempo. O Cruzeiro tentou fazer o que sabe fazer. Não, eu vou te explicar o porquê o Cruzeiro não foi bem nessa hora que vocês estão falando. Peraí. Com relação aos lances, eu concordo plenamente. Na minha análise, o Cruzeiro não foi bem porque ele poderia ter pressionado essa posse de bola do Corinthians, tomado a bola e tentado fazer mais gols. Esse resultado pro Cruzeiro ficou curto, Flavinho. O Cruzeiro ele poderia ter matado o jogo no primeiro. Se o Cruzeiro pressiona demais, ele se expõe demais a contra-ataque. O Corinthians não faria nada, Flavinho. O Corinthians não ia sair pra cima do Cruzeiro. Mano, tem um lance no primeiro tempo que sai um bicão do Avelar aqui pela esquerda, a bola vai lá no Cleison. O Cleison pega a bola e começa a passar pra trás. Vai parar no goleiro do Corinthians. O Corinthians não teve nenhum interesse em atacar o time do... Parecia um time de rugby. É isso, Rodrigo. Começa na escalação. Brincadeira, o Mano Menezes, quando tira o Lucas Silva e coloca o Cabral em campo, ele nota que o Corinthians vai abdicar do jogo. Ele fala, opa, o Corinthians não vai atacar. Não nada isso, hein? Não, ok, mas foi a leitura que ele fez. Eu também acho que o Cabral não jogou bem. O Lucas Silva joga mais que ele, pô. Eu também acho que o Ariel também não foi bem. O Cabral não jogou bem. Porém, a visão do Mano Menezes é essa. Fala, vou colocar um cara aí que tem um pouco mais de saída de bola, porque eu vou atacar o Corinthians. Ele surpreende todo mundo na escalação. Não deu certo? Não deu, mas o Cruzeiro acabou vencendo. Sormani, eu acredito que o Cruzeiro, mesmo com tudo isso que o Benja pontuou, eu concordo, o Cruzeiro foi muito mais time, criou inúmeras oportunidades, mas ganhou apenas de 1-0. Eu acho que se o Cruzeiro vai pra cima do Corinthians e muda um pouco essa característica, não conseguiu fazer o gol, poderia ter ampliado essa margem. O Cruzeiro abdicou do jogo no segundo tempo. Quando ele deixa o Corinthians ficar tocando a bola na defesa, o Cruzeiro também não propõe o jogo. Não, ele propõe sim, ele propõe o jogo o tempo inteiro.
O Cruzeiro jogou super bem. Falhou na finalização. Sim. Olha as chances que o Cruzeiro criou, gente. Tem um monte de chances que o gol do Thiago Neves é a 8ª finalização do Cruzeiro no jogo. No jogo, exatamente. 6 com participação do Thiago Neves. Ele tinha dado 4 chutes, contando com gol, 2 passes para gol. Exatamente. Então, a gente falou, o Corinthians deu um chute no gol, não acertou nenhum. Nem contra o Flamengo. O gol do Thiago Neves é a 8ª finalização do Cruzeiro. O Mano falou, o nosso Mano aqui falou que jogou melhor que jogou contra o Flamengo. Não, eu falei que o Corinthians teve mais posse de bola. E foi uma estratégia utilizada. Eu falei que o Corinthians jogou a mesma porcaria que contra o Flamengo. Você falou, foi a mesma coisa. Eu falei, eu tenho uma outra leitura do jogo. Eu não falei que o Corinthians foi bem. Acho que jogou o que eu quis dizer é o seguinte, que o Corinthians ontem jogou a mesma porcaria que jogou contra o Flamengo. A estratégia foi defensiva. Dá pra jogar melhor, muito melhor do que isso? Então, aí essa é a questão. Essa é a questão. Dá pra fazer muito mais? Ele saiu vivo. Contra o Flamengo jogou. Aliás, palmas pra mim, né? Você faz palmas pra mim, porque ontem eu participei do expediente. Estavam lá, PVC, empate. Né? Quem tava mais lá? O João Guilherme, empate. Quesada, empate. Eu falei 1-0. Eu cravei o resultado. Então eu não vou revelar aqui qual vai ser o placar da volta, mas você não merece palmas enquanto não aparece a prova do crime. Então pode botar, cadê o VAR ali? Cadê o VAR aí, ó? Expediente. Mas o VAR é só do rádio. Só VAR só do rádio? Não pode? Não. Outra competição não dá pegar. Aqui é o contrário, só 2 votaram no Cruzeiro. Eu votei 1-0, eu cravei. Só 2 no Corinthians. Flavinho, Sormani, eu. Você não votou em ninguém, né? Porque... Um mês e meio atrás eu falei que o Cruzeiro era o campeão da Copa do Brasil, não tinha nem rolado a semifinal ainda. E só é 1-0 também por culpa do Mano Menezes. Se o Mano Menezes solta mais o time, tem um Fred no banco... É o que eu acho. Que são 2 técnicos que tem, digamos assim, aquele Daniel mais defensivo. Mas o Cruzeiro meteu bola na trave, o Cássio fez 2 belas defesas. Mas só fez 1-0, bem. Gente, mano, só fez você tem razão. O Cruzeiro mas ganhou. O Cruzeiro jogou pra fazer 4. Falhou no momento da finalização. Sormani, o Cruzeiro teve um volume de jogo que o Corinthians não teve. Mas é que tá, Sormani, o que eu questiono aqui com relação à postura do Cruzeiro é a posse de bola que o Corinthians teve e o Cruzeiro foi apático. Pensa no volume de jogo. É isso que eu tô falando. E tem um outro detalhe. Você não pode discordar dele. Nada. E tem um outro detalhe. Desculpa, mano, eu acho que a posse de bola pro Corinthians, quem deu foi o Cruzeiro. E tem um lógico. Aí tá, isso que eu tô falando. O Cruzeiro propôs isso sem tirar a bola do Corinthians. Não, mas não é propor, quando você, Flavinho, o Cruzeiro teria plenas condições de fazer uma blitz ontem, tomar a bola do Corinthians, que já criou 9, poderia ter criado 18 chances de gol. E se tivesse criado 18, possivelmente teria feito o segundo ou terceiro gol. Os caras jogaram o tempo inteiro com a bola, cansa. Isso cansa. O Cruzeiro tentou fazer gol o jogo inteiro, mano. Ele tentou fazer gol de um jeito diferente do Flamengo, que ficava levantando bola na área. Exato, mudou estratégia. Ao invés de jogar com as linhas avançadas, chegou uma hora que ele recuou, deu uma bola pro Corinthians pra tentar encontrar os espaços pra contra-atacar e fazer o gol. Porque o Corinthians fechado lá atrás. Porque se você fica só massacrando, fica óbvio demais. É que nem jogo de Copa do Mundo, quando fala assim, Eslovênia. Mas só ganhou. Gente, só ganhou não. O Cruzeiro ganhou. O Cruzeiro tem mais time que o Corinthians. O Corinthians pode reverter na Arena? Pode. Pode. Não é o favorito. Gente, o Cruzeiro tem muito mais time que o Corinthians. E o Cruzeiro, que não perdeu um jogo fora de casa na Copa do Brasil. Joga melhor fora de casa. Que joga melhor, ainda vai com vantagem. Nem empatou. Então, ganhou todos. Eu vejo os caras questionando. Em casa ganhou de todo mundo. Eu vejo os caras questionando. Só que agora tem que ganhar. Não basta só ganhar, tem que fazer a vantagem. Não basta só ganhar. O jogo vai para os pênaltis. 1-0 pênaltis. Só um minuto, é verdade. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: o Cruzeiro tem muito mais time que o Corinthians e a vantagem é do Cruzeiro. Essa situação, eu vou colocar como exemplo, perdão, Pascoal. Eu vou colocar como exemplo aqui a final do Campeonato Paulista. O Palmeiras tinha mais time que o Corinthians? Tinha. Venceu o primeiro jogo em Itaquera, poderia ter ampliado o placar de 1-0 para 2, 3 ou 4. Poderia. O time do Palmeiras era muito mais time. Abdicou do jogo e deixou aquele placar de 1-0 morno para decidir em casa. O Palmeiras abdicou. O que acontece? O Corinthians vai lá no campo do Palmeiras. Com poucos minutos, claro que pode. Com poucos minutos o Corinthians já faz 1-0. O Corinthians retrai o time, tá certo? Aí dentro de uma condição que o Corinthians se sentia confortável, ele chama o Palmeiras não consegue furar o bloqueio. Ou seja, termina 1-0, o Corinthians ganha nos pênaltis do Palmeiras. Campeão paulista, Corinthians. Agora, posso argumentar? Diante do Cruzeiro, concordo com vocês. O Cruzeiro foi mais time, o Cruzeiro tem mais elenco, tem mais qualidades individuais. Eu acho que o Cruzeiro teve uma grande chance de matar o gigante. Não matou. No jogo de volta, tá aberto. Agora, eu não cravo. O jogo não tá aberto. O Cruzeiro é pequeno, o Corinthians é gigante, o Cruzeiro que é pequeno? Não é, mas quando você tem a chance de matar um gigante, mate. Mas então, o Cruzeiro não é gigante também? Qual a parte você não entendeu que eu falei do Corinthians? Não, pera um pouquinho. Matou o gigante. O Cruzeiro enfrentou o gigante e não conseguiu matar. Então o que o Cruzeiro é? Você não entendeu, Rodrigo? Quando eu falo perdeu a chance de matar um gigante, como o Palmeiras também, que é gigante,
não matou o Corinthians no primeiro jogo na Arena. Poderia ter feito 3 Agora, ou 4. posso argumentar? O time do Corinthians, quando o Palmeiras tinha Balbuena, Sid Clay jogando muito, Rodriguinho jogando uma barbaridade, Maicon no meio campo, um baita no jogador. Toca o time aqui, quer que eu escale? Fábio Carilli, um time que já vem encorpado, uma comissão técnica. Outro, o Palmeiras era dirigido, aí é gosto, é só um gosto pessoal, era dirigido pelo Roger Machado, não era o Mano Menezes nem o Filipão que estava lá. Não tem a menor comparação o Corinthians, o campeão paulista, contra o Cruzeiro. Pode ser campeão? Pode. Assim como aquele time do Palmeiras, era mais forte que o Cruzeiro também. Tudo é proporcional. Eu só não acho que o futebol é tão definitivo como vocês estão pregando aqui. Vocês acham que o Cruzeiro já é campeão? Eu falei isso. Eu não acho. Eu acabei de falar, o Cruzeiro, o Corinthians tem chance? Tem. Só que o favorito hoje é o Cruzeiro. Vai fazer o quê? A diferença do Cruzeiro pro Palmeiras não era essa diferença do Corinthians pro Cruzeiro. Não, mas eu acho que a diferença do Corinthians pro Palmeiras no final do Campeonato Paulista não é essa. Não é. Essa diferença é muito grande. O time do Corinthians era bom. Mas você acha que o Cruzeiro já é campeão? Não, eu acho que tá em 80-20. Concordo com lá, tá em 80. Agora, para ser campeão, não para ganhar, para ser campeão, eu acho que tá 80. O Corinthians tem chance. Tem 20% de chance. Tem. Você entendeu? A gente podia falar aqui, 95-5. Ah, ganhou, tá vendo? Só falou que só tinha 5. Eu falei que tinha 5 e deu 5. A missão pro Cruzeiro era muito mais difícil numa Libertadores enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ele foi lá e ganhou. Era mais difícil pegar a semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras, que é mais time que o Corinthians, e lá em São Paulo ele foi lá e ganhou. Mesmo o Santos, num processo de reconstrução, chegando o Cuca, jogar na Vila, eu acho que era mais complicado. Né? Então a missão, em tese, apesar de ser uma final em Itaquera, pro Cruzeiro acho que é mais fácil ele sair de lá campeão do que os feitos que ele já conseguiu em jogos anteriores fora de casa. Ô Rodrigo, por exemplo, o Cruzeiro ele já conseguiu algumas vantagens dentro da própria Copa do Brasil contra o Santos. Ele vence na Vila por 1-0, chega em casa, ele se complica. Pode ser até pelo fator aí, talvez os jogadores relaxados, aí psicologicamente os jogadores aí numa condição de conforto, deu mole contra o Santos. Poderia ter sido eliminado se o árbitro desse continuidade naquela jogada que o Gabigol sairia na cara do Fábio. Ok. Não, passou nos pênaltis. O Fábio faz a diferença e o Cruzeiro vai para a semifinal. Chega na semifinal, o Cruzeiro ele tem anteriormente ao Santos teve o Atlético Paranaense. Ele venceu por 2-1 e empatou em casa. Isso nas oitavas, aí o Santos nas quartas. Aí na semifinal ele pega o Palmeiras. Pois é, o Palmeiras a mesma coisa. Ele vence o Palmeiras também jogando em São Paulo. Outro jogo lá, ok, 1-1, mas foi uma situação meio complicada para o Cruzeiro também. Assim como já tinha acontecido na Libertadores contra o Flamengo. Então eu acho que muitas vezes quando você joga numa zona de conforto, é claro, todo mundo, óbvio que se pudesse escolher vencer por 2-0 o jogo, todo mundo optaria por isso. Mas quando você joga numa condição de conforto, muitas vezes o Cruzeiro, que vai esperar o Corinthians para poder sair no contra-ataque, se toma um gol, o cenário que é totalmente favorável pode ficar desfavorável de uma hora para outra. Esse time, arena lotada. Mas se tomar o gol, ele também não tá perdendo. O Cruzeiro campeão, mas é que tá, mas a atmosfera muda. Queria só fazer uma pergunta para ele, por favor. Os argumentos dele são todos... Os argumentos até vocês estão dando o Cruzeiro como campeão, eu não concordo. Ninguém deu o Cruzeiro como campeão. Eu acho que é 70-30. O Cruzeiro é favorito, mano. Só uma coisinha. Ele é favorito, como já era no primeiro jogo. Vamos nos basear em fatos, em situações. O senhor está se baseando em quê? O Palmeiras foi uma situação, o Santos foi outra, o Atlético Paranaense outra, e o Cruzeiro pode jogar relaxado. Vou fazer uma pergunta objetiva para o senhor. Diga-me. Qual é o jogador do Corinthians hoje que desequilibra o jogo? Qual é o jogador do Corinthians que é decisivo? Ele vai falar que Qual é o matador do Corinthians que entra em campo, o zagueiro sai suando, o cara não dorme. Qual é o jogador que chuta no gol? Ronaldo Fenômeno. Qual o jogador do Corinthians é capaz de chutar um gol? Respondo pra vocês. Acertar o gol. A fiel torcida. A base já é só teremos, torcida. mas é que tá. Não tem base no time. É a torcida, é a camisa, é a história. É fato. O time ninguém Quem ganhou o jogo pro Corinthians naquele jogo contra o Flamengo foi a torcida. A atmosfera que criou-se naquele jogo contra o Flamengo foi um negócio absurdamente positivo. Quem ganhou positivo. contra o Palmeiras no Allianz Parque, que a torcida não foi? É igualzinho. No primeiro jogo, você tá de brincadeira. Você lembra o que aconteceu na véspera do jogo? O foi campeão, não. Vai perder o jogo. Houve como haverá novamente. Terça-feira. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo na final do Paulista em casa. Mas é que tá, e no segundo jogo? Treino aberto. Não tem segundo jogo agora. Gente, o jogo é em casa. Sormani, haverá novamente um treino aberto, tá certo?
Isso daí contagia demais os jogadores. Eu não estou falando que o Cruzeiro não pode ser campeão. O Cruzeiro pode, inclusive com méritos também. O time do Cruzeiro é muito forte. O time do Corinthians é muito forte. Eu só discordo de vocês com relação ao fato da porcentagem que vocês apontam. 70-30, aqui no Sormani, 80-20. Eu estou falando que o Corinthians pode ser campeão com 20%. Mas isso daí é querer tirar o retórica foco. Só? É, querer tirar o foco. O cara que aposta e fala. Não, mas o cara que fala 80-20, ele está apostando numa goleada. Ou ele já está cravando o time como campeão. Aí fala, mas o Corinthians, eu dei 20% pro Corinthians. Quando você fala uma proporção dessa, é porque você não acredita no time. Senão eu vou falar, não, 99% de chance pro Cruzeiro. Ah, não, mas eu tinha 1% de chance e falei que o Corinthians também ia ser campeão. Gente, o cara quando crava isso daí, Sormani, mano, se fosse assim, muito contundente, se fosse assim, ninguém apostaria na Mega Sena. Porque a chance de você ganhar é menos de 1%. Menos de 0, é 0 alguma coisinha. 0, mas os caras jogam. Tem chance. O fato de estar 80-20 pra mim é por conta da diferença dos times. Se fosse, por exemplo, uma final, Cruzeiro e Palmeiras, eu não colocaria isso. Vamos supor, o Cruzeiro ganhou de 1-0 do Palmeiras em Belo Horizonte. Aí vai jogar aqui no Allianz, aqui não, lá no Allianz em São Paulo. Eu jamais faria isso. Mas você acha que a postura do Corinthians em casa será a mesma? Você acha que o Corinthians vai jogar na defensiva? Eu acho que não. Pode ser mais favorável ao Cruzeiro. Exatamente. Uma coisa, o Cruzeiro é atual campeão da Copa do Brasil. Muitos cruzeirenses me criticaram, porque o Cruzeiro foi campeão, obviamente, com o méritos no ano passado, e ele passou sempre no limite. Pega os mata-matas contra o Palmeiras, contra o Grêmio, o Flamengo nos pênaltis. Esse é um time comprovadamente testado. Tem time que você comprova e testa, que nem carro, Flavinho. Você vai lá, às vezes o carro no papel é uma maravilha, você põe lá e não funciona. Esse time do Cruzeiro em mata-mata funciona em muito. Pega todas as... o único mata-mata que ele saiu foi esse do Boca agora, com toda a polêmica que teve e tal, mas saiu. Aqui no Brasil, destroçar esse time do Cruzeiro de mata-mata é uma coisa quase que impossível. Olha o nível de enfrentamento que ele já teve desde o ano passado. Ele pode ser o primeiro hexa desse torneio e o primeiro bi genuíno. Então, o que o Cruzeiro tem que fazer não é simples. Esse time do Cruzeiro, que é limitado, o que ele tem que fazer não é simples. Mas você acha que limitado o time do Cruzeiro? Limitado o time do Corinthians. Ah, tá. Você falou o Corinthians, limitado, tem que fazer uma missão que outros times muito melhores não conseguiram. Flamengo ano passado, Grêmio ano passado, Palmeiras ano passado, Palmeiras esse ano. Santos esse ano, times melhores que o Corinthians não conseguiram fazer o que o Corinthians vai ter que fazer. Então a situação realmente é muito complicada para o Corinthians. Mas eu ainda acredito. É a minha opinião. Sinceramente, mas eu acredito. Você tem que a sua postura aqui tem que ser outra, uma postura. Você acredita como torcedor do Corinthians? Não, eu acredito vendo fatos. Ah, tá. Eu acho que não, mas é verdade. Mais 5 minutos ele vai falar que a vantagem do Corinthians. Não. Que ontem o Fábio, mas esse resultado, Cruzeiro. Beija, esse resultado, por mais que tenha sido uma derrota, tem que ser um resultado comemorado pelo time do Corinthians, sim. Não, eu vou ontem no vestiário, os jogadores deveriam estar se abraçando, falando, perdemos só de um. Você aposta, você já ganhou, é isso? Aposta, eu já ganhei. Time que comemora a derrota já começa por aí, tem um problema. Time quando comemora a derrota, já tem... Dependendo do molde como aconteceu a derrota, por exemplo, essa vitória, a derrota do Corinthians... Time bom não comemora a derrota. Ela tem que ser comemorada. Ela tem que ser comemorada. O Corinthians poderia ter perdido 3 ou 4. Por exemplo, você acha que o Corinthians ele consegue reverter? Eu acho que não. Flavinho? Não. Sormani? Eu acho que não. O que você perguntou? O Corinthians consegue reverter? Não falo nem em termos de título, eu falo reverter essa vantagem de levar o jogo pelo pode, mas vai ser dificílimo. Não, a resposta é sim ou não? Sim ou não, irmão? Pode, consegue. Consegue, ele acha consegue. Você acha que vai reverter, então? Não. Poder é uma coisa. Vai do céu. A pergunta é, você acha que vai reverter? Não, pode. Você acha que vai acontecer? É possível, mas você acredita? Sim ou não? Vai. Você vai reverter? Não chora. Engole o choro. O Corinthians pode ser rebaixado? O Corinthians pode ser rebaixado? Não. O Corinthians pode ser campeão da Copa do Brasil? Pode. Não, vai ser campeão da Copa do Brasil? Não sei. Não, mas tem que falar, caramba, tem que falar. Começa de novo, mano. Pipoqueiro. Pergunta pro Rodrigo. Rodrigo, o Corinthians Vai ser campeão da Copa do Brasil? Não, vai ser o Cruzeiro. Flavinho? O Cruzeiro já é campeão. Eu acho que o Cruzeiro vai ser campeão. Não, então volta pra mim. Vai. Eu fui o único, quando o senhor descia o palco, o senhor ficava zoando. Obrigado, produção. Quando o senhor ficava zoando comigo, vai falar do Mano Menezes, que é o melhor do mundo pro Veja, lembra? Por isso... Há 1 mês e meio atrás não tinha rolado nem Cruzeiro e Flamengo. Tá. Eu virei e falei aqui, foi no dia que eu falei, Palmeiras campeão brasileiro, então tá fácil Palmeiras você campeão responder. da Libertadores e Cruzeiro campeão da Copa do Brasil. Então não vai cair um braço. Não. O Cruzeiro vai ser campeão? Quando você me zoava do Mano Menezes, isso é outro assunto. Vai ser. Vai ser campeão. Vai. O Corinthians não tem chance, então. Não, chance tem, não vai ser. Então vai ser o Cruzeiro. Então, Cruzeiro. Você? Corinthians. Democracia. Corinthians. Democracia.
Corinthians não consegue reverter. E quem é que vai? Pascoal, aí eu quero ver vocês todos. E quem vai ser Vai ser nos pênaltis? Só pra saber, vai ser nos pênaltis? Fábio contra Eu o acho que tem Cássio? uma grande chance do Corinthians vencer nos pênaltis novamente. Quem vai fazer o gol do Corinthians? Tem alguém capaz de chutar a bola? Sabe quem é o carrasco do Cruzeiro? Quem? Desse elenco do Corinthians? Romero. Romero marcou 5 gols no Cruzeiro. Dos 38 que ele tem, Só pra 5 lembrar contra o do Cruzeiro. jogo do segundo turno do Brasil. Segundo ou primeiro? Não lembro. Primeiro turno. Na Arena Itaquera, em São Paulo. Arena Corinthians. O Itaquerão. Itaquerão? Então, eu já tava até te respeitando. O Cruzeiro jogou sem o Dedé e o Robinho e o Arrascaeta entraram no segundo tempo. O resto foi o time que jogou. Aliás, a Arrascaeta pode ser que jogue, né? Contra o... Então, não aí é vai que tá. Vai jogar no Japão. O Arrascaeta vai chegar de manhã. Ele vai chegar de manhã. Jogo às 9h45. O jogo é 9h45, exatamente. O Thiago Neves é o artilheiro do Cruzeiro na Copa do Brasil com 12 gols. Acho que é isso. Na Copa Não, na Copa do Brasil na 10. temporada, 12 gols. E o vice-artilheiro é o Arrascaeta com 11. Ou seja, os dois estavam empatados até ontem à noite. E o Arrascaeta não jogou. Mas você rodeou pra falar que o Cruzeiro tomou fumo de 2-0. Não, vai lembrar que o time do Cruzeiro, naquele jogo que ele perdeu Era um time por misto. 2-0, não era um time misto, não. Um titular não jogou, que era o Dedé, e o Arrascaeta e o Robinho entraram no segundo tempo. Ó, entendeu? E o Cássio foi o melhor olha em campo só, naquele jogo também. É uma mulher, que bom, a nossa audiência feminina muito grande. Palmas para as mulheres que nos assistem. Olha aqui, a Lailinha Regina, ela fala, bem já... Fala pro Mano que ele tá passando vergonha. E olha que sou corintiana. Mas está constrangedora essa defesa cega do Mano pelo patético jogo do Corinthians ontem. O Fábio não pegou na bola. Ela fala, para, Mano, que tá feio. Ô, Lelinha o nome dela? Lailinha. Lailinha Ele não no te telinha. respeita, Eu também hein? não, Não eu te também não. ofendeu. Lailinha no telinha. O negócio é o seguinte, Olha. foi uma postura que o Corinthians adotou. O Corinthians, se ele fosse pra cima do Cruzeiro, ele poderia já perder o título da Copa do Brasil no primeiro jogo. Se ele tenta jogar de maneira franca com o Cruzeiro, expondo o time, abrindo o time, jogando fechado, já Pascoal, sofreu o que sofreu, imagina se tivesse... Célio Braga, Postura aberto que o Jair adotou. Chegou no vestiário para eleição. Não chutem em gol. Atenção. Não, aquela do primeiro Não tempo. pode chutar o gol. Aquela do primeiro tempo. Corinthians o usou isso como Danilo estratégia, Avelar bota gente, a bola para. no fundo e o pessoal vem recuando a bola até o goleiro. Aquilo pra mim foi pro Corinthians, pra quem viu o Corinthians, o cara jogar com essa vergonha de atacar. Pascoal, eu também isso não gosto disso, mas existe. contra o Flamengo deu Corinthians certo, não Pascoal. pode jogar com esse medo porque do dá adversário. certo, mas o Flamengo E se deu sair certo. pra jogar contra o Cruzeiro na arena do Corinthians, vai cair no que o Cruzeiro quer. Pascoal, o Corinthians contra jogou o ontem, Flamengo deu mano. certo. Botem na sua cabeça. A instrução do time do Corinthians ontem era a seguinte: vamos embaçar o jogo, atrapalhar o jogo no primeiro tempo. Não tomando gol. Quase No deu segundo tempo, a gente tenta, bota um aqui, bota o Pedrinho, vai que nós botamos aí alguma coisinha e tal, e melhora o time. No segundo tempo, vamos tentar alguma coisa a partir dos 30 minutos. Era até a tática do Corinthians, mas não deu certo. Primeiro que a bola pegou na trave, depois o goleiro pegou duas, e aí não teve jeito, a bola pegou no cara certo, nas costas, e entrou. O Thiago fez o Vieira, gol. ele fala bem, Poxa. já os argumentos do Mano sempre são os mesmos. Ele nunca dá o braço a torcer em relação ao Corinthians. Não, eu tô te dando um ele fala fato. que você está muito clubista. Não, pelo contrário. O tô te Célio dando um fato, Braga, contra boa o Flamengo tarde, deu certo, bem já. entendeu? Esse Mano é doente demais pelo Corinthians. Eu não, eu tô sendo Diga a imparcial. ele que se conforme pelo vice da Copa do Brasil. Pode acontecer. Abração para todos, demais. mande um alô para Pão de Açúcar Alagoas. E digo mais. Tem uma Olha aqui, ó. informação Antes de você dar a informação, eu digo Não, mais. é uma E o estatística, Corinthians, um dado e o estatístico. Corinthians vice-campeão, caso seja, também digno de aplausos. Porque com tudo isso que foi o ano do Corinthians, com desmanche de jogador, com Quem que o desmanche de Corinthians comissão eliminou na técnica, Copa do Brasil antes do com Flamengo? Vitória, problemas Chapecoense, financeiros. não é tanto mérito assim. Pera, É, gente. também hã? acho, falei isso. Não é ontem. tanto mérito assim. A história, eu não o consigo- caminho do Corinthians para chegar na Eu final não foi muito consigo, fácil. eu não Só o consigo Flamengo. terminar a frase. Então vou tentar terminar. Caso o Corinthians também seja vice-campeão da Copa do Brasil, Pascoal, digno de aplauso, sim. Claro que é. Foi um ano que o Corinthians termina, campeão paulista em cima do seu maior rival, jogando na casa do Palmeiras. Teve um desmanche, segundo desmanche em 2 anos e meio de uma comissão técnica inteira. Desmanche de jogador. Problema financeiro. Com tudo isso, o Corinthians termina um ano bicampeão paulista e pode terminar ou campeão da Copa do Brasil ou vice. Coisa que, por exemplo, Mas o Flamengo pode acabar fora da Libertadores, o Flamengo pode terminar um ano sem ganhar nada. O São Paulo pode ganhar um ano sem terminar nada. O Atlético Mineiro foi campeão mineiro, não, né? Não, foi Não, Cruzeiro. Pode terminar um ano sem ganhar nada. O Santos
vai terminar o ano sem ganhar nada. Há méritos pro Corinthians. Então, se for vice-campeão com tudo isso, também é digno de aplauso.